Neste vídeo, vamos resgatar as operações recentes das Forças de Defesa de Israel no Líbano e na faixa de Gaza entre os dias 10 e 14 de novembro de 2024. Vamos explorar as principais falas nos bastidores e as ações que visam enfraquecer a infraestrutura e capacidade militar do Hezbollah e de milícias palestinas, além de discutir a resposta dessas forças e os impactos estratégicos desses confrontos. Fique conosco até o final e vamos juntos ver mais um episódio desse teatro no Oriente Médio. De acordo com oficiais seniores das Forças de Defesa de Israel, a capacidade do Hezbollah libanês de realizar ataques terrestres contra o norte de Israel está praticamente neutralizada. Oficialmente, desde o dia 1º de outubro, as Forças de Defesa de Israel conduzem operações de limpeza no sul do Líbano, focadas em desmantelar a infraestrutura e as capacidades do Hezbollah. Essas operações incluem a destruição de bases e a apreensão de dezenas de milhares de armas. Em 10 de novembro, as Forças de Defesa de Israel informaram sobre a destruição de um grande complexo subterrâneo do Hezbollah próximo à fronteira entre Israel e o Líbano, planejado para facilitar incursões no norte de Israel. As ações têm como alvo especial as Forças de Operações Especiais Radwan do Hezbollah, com o objetivo de eliminar ameaças de ataques terrestres e possibilitar o retorno seguro de civis deslocados no norte de Israel. Lembrando que o objetivo de guerra de Israel no sul do Líbano é conseguir levar sua população de volta para o norte na área grifada em azul no mapa que corresponde à zona de evacuação israelense na fronteira com o Líbano. Por outro lado, funcionários do Hezbollah continuam a afirmar que as operações terrestres israelenses no Líbano não estão conseguindo atingir os objetivos de guerra de Israel e que o grupo vem resistindo dentro de suas condições de combate cauteloso. Entretanto, vários oficiais seniores das Forças de Defesa de Israel calculam que os civis deslocados no norte já podem retornar mesmo sem um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah. O recém-nomeado ministro da Defesa israelense, Israel Katz, reafirmou que as Forças de Defesa de Israel continuarão sua operação no Líbano até que cumpram sua missão. Segundo analistas, a operação limitada de Israel no sul do Líbano enfrenta dificuldades para cumprir os objetivos estratégicos definidos, incluindo o retorno seguro de civis ao norte de Israel. Embora as Forças de Defesa de Israel tenham enfraquecido as forças especiais do Hezbollah, a operação não resolve a presença do Hezbollah ao sul do rio Litani, nem elimina a ameaça de foguetes de longo alcance. E mesmo com a possibilidade de um cessar-fogo em negociação, o Hezbollah mostra pouca disposição para aceitar termos favoráveis a Israel e enfrenta desafios para controlar suas forças dispersas no sul do Líbano. Indo para o teatro de guerra na faixa de Gaza, entre os dias 10 e 13 de novembro de 2024, as operações das Forças de Defesa de Israel na faixa de Gaza avançaram com forte foco na neutralização de infraestrutura militar e na eliminação de células de milícias em áreas estratégicas como Beit Lahia, Jabalia e Rafah. As divisões israelenses conduziram operações de limpeza, enfrentando ataques intensos e destruindo depósitos de armas e lançadores de foguetes preparados para atingir cidades israelenses. No corredor Netzarim,
foi estabelecida uma presença semi-permanente para minimizar ameaças de túneis e melhorar a segurança das posições israelenses. Em paralelo, as milícias palestinas, incluindo o Hamas, realizaram frequentes ataques com foguetes e granadas propelidas por foguetes contra as forças israelenses, embora a eficácia desses ataques tenha sido questionada por analistas que sugerem um desgaste considerável dessas milícias. As baixas foram registradas de ambos os lados, evidenciando a intensidade do confronto e o impacto estratégico dessas operações no cenário geral do conflito. Voltando para o teatro de guerra no Líbano, entre os dias 10 e 13 de novembro de 2024, os confrontos entre as forças de defesa de Israel e o Hezbollah intensificaram-se em diversas frentes, refletindo uma escalada no uso de tecnologia avançada e operações transfronteiriças. As forças de defesa de Israel, em cooperação com o Comando Norte, realizaram ataques aéreos direcionados a estruturas e arsenais do Hezbollah no Líbano e na Síria, visando reduzir a capacidade de resposta da milícia. Ataques israelenses destruíram infraestruturas essenciais do Hezbollah em áreas estratégicas como Marun al-Ras e ao longo da fronteira sírio-libanesa. O Hezbollah, por sua vez, reagiu com ataques de drones e foguetes em áreas urbanas de Israel, inclusive atingindo um jardim de infância em Nesher, próximo a Haifa. A precisão dos drones, embora elevada, ainda apresenta riscos de erros, levantando preocupações sobre a segurança de civis israelenses. Como parte da Operação Flechas do Norte, em 12 de novembro, a IDF anunciou que destruiu uma das maiores fábricas de armas do Hezbollah no Líbano. Na alegação de Israel, a fábrica estava abrigada abaixo de 4 prédios civis e tinha como objetivo produzir vários componentes de armas, incluindo mísseis de precisão de longo alcance capazes de atingir qualquer lugar em Israel. Por fim, a taxa de participação dos reservistas das Forças de Defesa de Israel caiu para entre 75% e 85% nas últimas semanas, após ter atingido 150% logo após o ataque de 7 de outubro de 2023. A queda é atribuída ao esgotamento após mais de um ano de guerra, afetando aspectos familiares, acadêmicos e profissionais dos reservistas. Além disso, a falta de políticas para recrutar a população ultra-ortodoxa contribuiu para essa redução, segundo a mídia israelense. Na oportunidade, queremos mandar um recado muito especial para todos os aliados do Boletim de Guerra. Recentemente, abrimos um novo espaço e começamos a desenvolver de forma tímida e modesta o nosso site do canal. No boletimdeguerra.com, vamos aprofundar tudo aquilo que vocês já acompanham aqui no canal. O site vai ser dedicado para quem se interessa por leituras complementares, onde teremos textos exclusivos sobre temas militares, análises detalhadas de conflitos históricos e contemporâneos, e um espaço especial com fotografias raras de diversos conflitos. Então, fiquem à vontade para explorar o site, realizar leituras complementares, investigar as fontes para os vídeos do canal, compartilhar com os amigos e participar dessa nova fase do Boletim de Guerra.
مضيها لنا فوق الطباني. راح نص حي ماضي. تحذير يمين هذا شيل نص الحي هذا.